Olá, que bom ter você aqui. Vamos começar o nosso primeiro módulo, então? Eu vou falar um pouquinho sobre cada uma das aulas e o que nós vamos encontrar aqui, tá bom? Na primeira aula, nós vamos falar sobre o autocuidado emocional, o quanto que é essencial para a vida de todos nós. Então, nós já falamos um pouquinho sobre os objetivos do curso, já me apresentei, e agora a gente vai falar de nós, né? Qual é a importância disso para a vida cotidiana? Na segunda aula, nós vamos falar sobre o porquê o autocuidado emocional importa. Como as emoções afetam as nossas vidas. Algumas histórias também, que eu vou contar para vocês, ilustram a relevância desse autocuidado e vamos falar dos principais conceitos. É muito importante esse primeiro módulo, porque é em cima disso que nós vamos embasar todos os outros encontros e reflexões. E no terceiro, a gente vai falar sobre as emoções, né? Quais são os exemplos, onde elas se manifestam no nosso dia, como fazemos para identificar as emoções, alguns exercícios práticos também, bem simples, que vão nos ajudar a explorar um pouquinho melhor essas nossas emoções. Isso tudo é muito importante. Então, fica por aqui, assiste uma por uma dessas aulas, repete o quanto você quiser, faz uso da apostila que já está aí disponível para você baixar, tá bom? Então vamos lá, vamos começar falando sobre o autocuidado emocional. Eu vou botar minha carinha junto aqui para vocês me enxergarem, porque eu gosto, né, de falar e de ver quem está falando comigo também, né? Então vamos lá, qual é a importância do autocuidado? Quando a gente fala de autocuidado, muitas vezes a gente escuta alguma coisa do tipo: ah, não tenho tempo para isso, é, eu tenho mais é que trabalhar, tenho que cuidar, tem filho, tem casa, tem mil coisas, tenho o meu trabalho, tenho patrão. Quem se cuida, quem fala de autocuidado, isso é um luxo, mas não é. É uma necessidade. Tá? Hoje, quem se cuida consegue, inclusive, atender melhor as demandas que chegam. Quem presta atenção em si consegue ter muito mais para dar e ter muito mais para manter do que quem simplesmente vai tocando a vida. Então não é um luxo, é uma necessidade. Você já pensou o quanto você deixa de lado quem você é? E aí a gente pensa o quanto que a gente é uma delicadeza. Dentro da gente existe uma delicadeza muito grande. A gente precisa respeitar isso. E aí, como que a gente faz? O que existe aqui? Quando a gente fala de sustentação do equilíbrio emocional, a gente não está falando de muita coisa, não, gente. A gente está falando de quem a gente realmente é. A gente dedica muito tempo para atender as necessidades dos outros. Mas você já pensou o quanto isso envolve e o quanto isso valida ou não as nossas emoções? Quando a gente atende às nossas necessidades emocionais, a gente consegue enfrentar melhor os nossos desafios. Isso significa resiliência. Resiliência é uma capacidade que todos nós temos de retomar algumas coisas, de enfrentar algumas dificuldades. Quem nunca passou por isso? Quem nunca teve que recomeçar as coisas? Parece que tudo cai do nada e você fica sem condição de seguir. Essa sustentação de um certo equilíbrio emocional envolve em você reconhecer que você tem emoções. Eu falo sempre que a gente é carne, osso e sentimento, e que essas emoções, elas fazem parte de você. Elas não são vergonhosas, elas não são sinal de fraqueza, elas são um grande sinal de fortaleza. E, se necessário, onde você busca apoio? Onde você vai atrás? O que você consegue fazer para poder seguir ao encontro de um desenvolvimento cada vez maior? Então, primeiro ponto, né, em termos de importância, é justamente a sustentação do equilíbrio emocional. Tem outras coisas que a gente pode fazer? Tem. Para que serve também o autocuidado? Cara, isso é uma prevenção.
Se você não se cuida, em algum momento a conta chega, né? Se você não para, você não desacelera, o seu corpo para. Você fica doente. E quem está doente não cuida de absolutamente ninguém. O esgotamento físico e emocional é uma realidade cada vez maior. A gente passa a vida tentando acertar e a gente erra, né? Então, quando a gente tem algumas práticas, alguns elementos, algumas coisas que cada um, na verdade, tem o seu jeito de fazer isso, é uma forma preventiva de você evitar esse esgotamento. Se fala hoje, por exemplo, de burnout. O que é um burnout? É um esgotamento físico e emocional que está vinculado a trabalho. Não é excesso de trabalho. É falta de se cuidar. É falta de dar prioridade para si próprio. Isso inclui o descanso adequado, pausas durante o dia e se dar conta de quando esses sinais de sobrecarga estão aparecendo, para que você possa agir da melhor maneira e não adoecer. A ideia é não adoecer. Outro elemento que traz aqui a importância é a melhoria da própria saúde física. O que seria isso? O que tem a ver emoção com saúde? Tem tudo a ver. Vocês já ouviram falar de psicossomático, né? Você vai ao médico, o médico fala assim, você não tem nada, isso é tudo da sua cabeça. Cara, não é assim. Não é da cabeça, é da emoção. E sim, se você estiver muito tenso, você corre o risco de ter dores de cabeça, problemas de pele, problemas de intestino, a sua digestão fica diferente, você não dorme direito. Então você não está falando só de uma frescurinha. Você está falando de todo um cuidado que você passa a ter, desde a sua alimentação, os exercícios, o seu lazer. E quando você cuida do seu corpo, você cuida efetivamente de você. Um outro elemento que é extremamente importante, né? Que é uma consequência do autocuidado, são as nossas relações interpessoais. A gente fortalece quando a gente consegue olhar para a gente. Esse autocuidado nos capacita a estabelecer limites saudáveis, comunicar as nossas necessidades. O outro não tem como saber o que eu preciso se eu não conversar, se eu não falar, se eu não melhorar a minha comunicação, se eu não souber ouvir, se eu não conseguir escutar o que o outro tem para me dizer. E isso é extremamente difícil, mais difícil ainda hoje em dia. Então, mais um elemento, mais uma coisa, eu cultivo da autoestima e da autoaceitação. Você faz isso? Sério, fala sério. Como está a sua autoestima? Como você está quando você se olha no espelho, quando você olha a sua imagem, quando você olha aquilo que você dá e faz e investe? A base da nossa autoestima está naquilo que eu acredito que seja essencial. Não existe pouco tempo, não existe falta de oportunidade. Existe não aproveitar o tempo que nós temos, não priorizar as nossas coisas e aproveitar o melhor possível as oportunidades que chegam. A gente deixa de lado muita coisa. E aí, a gente pode falar da promoção da produtividade e criatividade. Cara, aqui sim. Aqui sim você pode pensar no quanto é importante a sua vida estar ligada àquilo que você pode oferecer. Quando a gente fala de autocuidado e a gente diz que não é um luxo, a gente está falando justamente do quanto isso impulsiona a nossa criatividade e a nossa própria produtividade. Se você tem um corpo e uma mente bem cuidados, você vai ser mais criativo, você vai buscar mais soluções e você vai ter mais capacidade de desempenhar as suas responsabilidades e ir atrás das suas paixões. Parece até um paradoxo, né? Porque quando a gente fala de emoção,
nem sempre a gente está falando do que o outro entende como produtividade. Mas é. E aí? Vamos refletir? O que a gente faz com tudo isso? E parou lá? Parou. Primeira provocação. Né? Vamos pensar. Pega lá a sua apostilazinha bonitinha. Né? Aquela que eu fiz com todo cuidado. O que você fez daquilo que aconteceu na sua vida? O que você aprendeu de mais valioso ao lidar com seus desafios emocionais? Eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa. E às vezes você aprendeu aquilo que você acha que você não aprendeu, mas está lá. E eu vou sugerir para vocês, tá? Esse exercício está lá na apostila, mas vamos começar pensando aqui. Pensa, para um pouquinho e pensa. Pode não saber exatamente a data, mas você sabe, ó, há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, a semana passada, o que aconteceu? Fala, escreve ali bonitinho, com detalhes. Eu estava andando na rua e aí eu tropecei, o meu telefone caiu, ele quebrou e aí eu não tinha dinheiro para comprar outro. O que eu aprendi com isso? O problema estava na pedra que eu tropecei, estava na prefeitura que deixou o buraco, estava na minha dependência com o meu celular, porque eu fiquei com a sensação de que eu não tinha mais nenhuma conexão com o mundo externo. O que eu aprendi com isso? Então, pensa em 3 elementos ou 3 fatos. Vamos começar com 3. Se você não lembrar de 3, que seja de um. Aquele que mais te marcou. Pode dar muito certo isso. Então, assim, para a gente concluir nessa história toda aqui, tá? Reconhecer que o autocuidado é uma necessidade, isso é a mesma coisa que reconhecer o nosso fator de humanidade. A importância de investir em nós mesmos para viver uma vida plena e equilibrada. Você é como esta flor que está aí no cantinho. Você precisa de cuidados especiais para que você possa oferecer toda a sua beleza. É uma declaração de alto amor. E é uma escolha, sabe? A gente escolhe se amar. Pode parecer estranho, você pode até dizer assim, olha, não, nunca ninguém me amou, faltou muita coisa. Sim, faltou. A nossa vida até aqui não foi perfeita, mas tudo bem. Mas tudo bem. Aquilo que a gente recebeu é aquilo que a gente recebeu. A gente não vai conseguir voltar atrás e dizer assim, não, eu quero uma outra história, eu quero uma outra família, eu quero tudo de novo, eu quero as mesmas oportunidades que os meus vizinhos, os meus parentes tiveram na vida e eu não tive. Não é isso. Isso não vai acontecer dessa forma. O que você tem é o que vai te dar condições de ir atrás daquilo que você precisa. E aí, então, nesse momento, eu gostaria de encerrar essa aula com essa proposta. Né? Você não é aquilo que você viveu até aqui. Você é aquilo que você faz com aquilo que você viveu. Onde estão as suas emoções? Faz aquele primeiro exercíciozinho que a gente propôs ali e vamos trabalhar, tá bom? Te espero na próxima aula.